Bom, pessoal, boa tarde. Me chamo Luciano Freitas, trabalho na Midea Carrier já há quase 20 anos, sou gaúcho e atualmente estou gerenciando a planta na unidade aqui de Manaus. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui uma leve introdução do que é a nossa companhia, o nosso tipo de produto, em que localidade a gente está no contexto todo do país, e depois entro especificamente na aplicação da ferramenta TPM, que nós começamos a implementar no ano de 2018. Estamos completando aí pouco mais de 2 anos com a utilização da ferramenta, sendo suportado pelo time da Produtare, especificamente com o João como nosso consultor. Todos vocês enxergam minha tela? Tudo certo, Luciano. Deixa eu só habilitar o som aqui, que eu preciso fazer uma jogadinha aqui para o som entrar. Nós somos fruto de duas gigantes mundiais do mercado. Certo. A Midea, uma das líderes em produção de eletrodomésticos. Agora sim. Líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Em 2011, nos unimos em uma joint venture para a produção e distribuição de sistemas de climatização de ar e eletrodomésticos no Brasil, Argentina e Chile. Nossas duas fábricas no Brasil, uma em Canoas, Rio Grande do Sul, e outra em Manaus, Amazonas, juntas são capazes de produzir mais de 1 milhão de unidades ao ano, tornando-se o maior centro fabril em produção de ar-condicionado da América Latina. Investimos constantemente em novas tecnologias, através do trabalho da equipe do Centro de Engenharia e Desenvolvimento, onde oferecemos à população brasileira produtos cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e ambientalmente sustentáveis. Oferecemos o que há de mais inovador e tecnológico em condicionadores de ar e eletrodomésticos através das marcas Midea, Carrier, Springer e Toshiba. Os processos produtivos da Midea Carrier são certificados internacionalmente, garantindo o nosso compromisso com a qualidade dos produtos, com o meio ambiente, a saúde e a segurança de nossos colaboradores. A empresa foi uma das pioneiras na certificação ISO 9000 no Brasil, obtendo o selo em 1994. Desde então, conquistamos a chancela de outras organizações, prêmios por nossa busca por um mundo mais sustentável e levantamos a bandeira da adoção do selo Procel de economia de energia. Também estamos presentes em 9 dos 12 principais estádios do país que trazem o conforto e a tecnologia Midea Carrier para os amantes do futebol. Com a experiência de quem mais entende no assunto, contamos com mais de 200 lojas especializadas, Casas Carrier e Totaline, além de um grupo com cerca de 700 revendedores credenciados e a presença nas principais lojas de varejo e e-commerce do Brasil. O respeito ao consumidor é uma das nossas prioridades. São mais de 600 pontos de assistência técnica e saque em todo o país. Oferecemos suporte via telefone através dos nossos canais de 0800 e chat online em nossos sites, facilitando o atendimento. Desenvolvemos um ambiente de trabalho estimulante, inclusivo e de respeito para todos. Nossos colaboradores fazem parte de equipes que incentivam, despertam e desenvolvem talentos. Com isso, nosso time busca e alcança grandes conquistas com ideias criativas e inovadoras que transformam seu dia a dia. Nosso compromisso é com um mundo mais verde e sustentável. Por isso, todas as plantas Midea Carrier possuem métodos fabris sustentáveis, que privilegiam de forma pioneira o uso da iluminação natural, reutilização de resíduos e eficiência energética. Reconhecemos também nossas responsabilidades com toda a comunidade. Além de promover um estilo de vida saudável, trabalhamos para desenvolver um mundo melhor através da participação em projetos e apoio às comunidades e organizações. Exemplo disso é o Projeto Pescar, que há 15 anos oferece para moradores de municípios
localizados na região da Planta de Canoas, Rio Grande do Sul, a oportunidade de desenvolvimento e inclusão no mercado de trabalho, além da parceria com o Instituto Ethos, que tem como missão sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável. Nossas marcas estão distribuídas em todo o Brasil. Por isso, nosso foco é em você, para você viver mais cada momento. Mideia Carrier. Vamos compartilhar juntos grandes conquistas. Bom, isso foi um pouquinho do nosso negócio. Todos me ouvem agora? Sim, está perfeito aí, Luciano. Tudo certo. Ok. Falando especificamente um pouco mais de informações do nosso negócio aqui no Brasil. Nós temos basicamente 2 plantas situadas no Brasil, uma no Rio Grande do Sul, né, a fábrica de Canoas, e uma aqui na planta de Manaus, onde basicamente a gente tem uma capacidade instalada aqui em Manaus de produzir aí em torno de 5 milhões de produtos ao ano. A nossa fábrica hoje é a maior fábrica de ar-condicionado da América Latina. A gente tem basicamente mais de 2.000 funcionários, mais de 1.300 assistências técnicas pelo país, e somos líder em venda no segmento do ar-condicionado. É uma informação relevante, de 1 a cada 3 micro-ondas produzidos no mundo, 1 é de marca Mideia, e a cada 4 splits produzidos em todo o mundo, 1 também é da marca da Mideia. Falando especificamente aqui da planta de Manaus, né, onde nós iniciamos e começamos a implementar o projeto do TPM, como eu falei, há 2 anos atrás. Nós temos uma unidade fabril aqui de 55 mil metros quadrados, em torno de 1.200 funcionários trabalham aqui na High Season, que vai basicamente do mês de agosto até o mês de dezembro. Temos uma capacidade aí de quase 5 milhões de box a serem produzidos para atender todo o mercado nacional. Nós temos no nosso setor produtivo uma área de estamparia, de fabricação de serpentinas. Isso é um componente do nosso ar-condicionado. E essa área de fabricação, ela é uma área extremamente crítica. Ela é uma área extremamente considerada o gargalo para as linhas de montagem, porque envolve diversos equipamentos, diversos maquinários. E foi nessa área que a gente optou por implementar o TPM, abrangendo basicamente esse tipo de prensa. Então, nós temos hoje 9 prensas que são responsáveis por fazer a parte de estampagem de alumínio. Nós temos um valor médio aí de mais ou menos R$2 milhões para cada uma dessas máquinas. Cada máquina tem um set de ferramenta que também está no escopo do TPM. O valor de cada ferramenta em torno de R$1,5 milhão. Então, a gente está falando aí de um ativo, de uma gestão de ativos em torno de R$33 milhões que fica dentro do nosso site. Bom, por que então implementar o TPM, visto que a gente tem todo esse bloco fabril, essa demanda de milhões de produtos por ano, e a gente precisava sair de um nível de produtividade e de controle para um outro nível. Então, basicamente, a gente quer seguir os conceitos aí de manufatura enxuta, garantir a performance de equipamento, principalmente garantir atendimento ao cliente. Se a gente perde uma venda, quem vai fazer essa venda é o nosso concorrente. Garantir principalmente o plano de produção na High Season. Nós temos uma atividade, o nosso produto é extremamente sazonal, então nós passamos aí dos 12 meses do ano, 6 meses trabalhando com 35% da capacidade instalada da fábrica, só que quando chega no segundo semestre, a partir de julho, a gente utiliza basicamente aí 95% da capacidade instalada. Então, esses equipamentos que eu falei para vocês, eles se tornam extremamente críticos para o processo, viram equipamentos gargalo, e a gente precisa ter um plano para conseguir atender basicamente a produção na nossa season. E também a intenção de implementar o TPM passa para a gente ter um retorno sobre isso,
minimizando aí as questões de despesas, como hora extras e quebras não programadas, manutenções corretivas não programadas durante o período. Uma breve linha do tempo, quando nós iniciamos o projeto em 2018, em fevereiro de 2018, nós tivemos que fazer aqui uma linha do tempo com as principais atividades que nós iríamos precisar para fazer a implementação de TPM, desde a escolha da consultoria, até pela definição dos equipamentos, o tipo de metodologia que nós iríamos utilizar, quais pilares do TPM que nós iríamos iniciar com a implementação, até lá na frente conseguir medir os resultados, que eu vou dividir com vocês um pouquinho mais para frente. Como eu falei, contratação da consultoria, nós escolhemos a Produtari. Por diversos anos, nós tentamos implementar o TPM por nossa conta, e a gente viu que a gente tinha uma noção de TPM muito míope em relação ao que é o TPM como um todo. Toda a abrangência do TPM para nós não estava claro, e foi muito importante, junto com a Produtari, conseguir ter essa noção de metodologia e de saber qual é o tamanho do projeto, quanto o TPM ele precisa ser muito mais abrangente do que simplesmente fazer um checklist no início do turno por cada equipamento. Hoje nós estamos trabalhando basicamente só com os 4 pilares do programa. Nós estamos com manutenção autônoma, com a planejada, com a focalizada e com educação e treinamento. Então a gente está botando todo o nosso esforço em cima desses 4 pilares. Nós definimos não fazer isso para todo o Parque Fabril, como eu falei, mas em si somente para as prensas, porque são máquinas que são os gargalos, então a gente está botando basicamente todo o nosso esforço em cima das máquinas que são gargalos. Nós criamos um comitê diretivo do TPM, onde eu participo, cada pilar tem o seu coordenador, então a gente faz reuniões semanais e mensais para fazer o fechamento também junto com a Produtari. Então tem toda uma organização multidisciplinar para que a gente possa estar trabalhando em cima do conceito. Nós passamos por treinamento das equipes, engajamento do time, todas as áreas de apoio nos suportaram. Não está sendo um programa direcionado apenas para manutenção ou para manufatura, está envolvendo parte de qualidade, está envolvendo recursos humanos, a própria logística também. Cortou, Luciano. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, todas as áreas conseguem participar diretamente na construção e na implementação do método do TPM aqui na fábrica. Como eu falei, falar um pouquinho especificamente bem rápido de cada pilar e vou focar um pouco mais no pilar de melhoria focalizada. Mas falando sobre a manutenção autônoma, nós conseguimos treinar todos os operadores. Cada operador é responsável pelo seu equipamento. Então, nós fizemos colocação de etiquetas, auditorias de passo, criamos lições ao ponto. Então, tudo isso foi formatado, foi criado um standard para que cada atividade seja feita da mesma forma, independente do turno. A manutenção planejada, que daí pega mais o time de manutenção, também tem toda uma estrutura. Esse pilar ele tem 9 subpilares dentro, aonde cada pilar existe um responsável, existe uma metodologia de controle. Quando nós implementamos no primeiro mês e pedimos ajuda da Produtari, a Produtari veio, nos ajudou, fez um diagnóstico de como é que nós estávamos com cada pilar, e depois a cada reunião, a cada evolução do programa, a gente conseguiu medir o quanto a gente estava evoluindo em relação ao mês anterior. Educação e treinamento, extremamente importante, está amparado com o time do RH. Eles são o nosso ponto de referência para atender as demandas de treinamento, matriz de qualificação. Então, tudo isso também a gente consegue mapear dentro desse pilar. E aí, falando um pouco mais especificamente agora do pilar de manutenção focalizada, a gente conseguiu definir as paradas. Melhoria focalizada, né? Isso, de melhoria focalizada, exato.
conseguimos definir padrões, começamos a controlar o nosso IROG, que também é conhecido como OEE, IROG, Índice de Rendimento Operacional Geral, que nós temos nos equipamentos. Nós implementamos todos os standard times para cada atividade e começamos a fomentar isso junto com os operadores. Nós criamos um fluxo, nós temos um fluxo para análise do IROG, onde a gente faz reuniões mensais, semanais, diárias, onde todo dia a gente consegue monitorar como foi realizado o dia anterior. Então, existe Luciano, se me permite, só para esclarecer para todo o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, o IROG é a sigla utilizada dentro da Produtari, mas equivale ao conhecido OE do mercado. Ok, pessoal? Obrigado, João. Então, nós temos todo um fluxo do OEE, onde nós monitoramos, é feita a medição. Se foi atingido, a gente começa a buscar a melhor produtividade, e isso tem um acompanhamento e é fomentado diariamente. O grande pulo do gato aqui, nesse pilar, foi que, a partir do momento em que a gente percebeu que os ganhos financeiros eles estão linkados basicamente a esse pilar, a gente começou a dar uma maior importância e tentou acelerar mais as ações relacionadas aos desperdícios, às baixas produtividades das máquinas. Para isso acontecer, nós passamos por 2 momentos. O primeiro, iniciar a coleta de dados das paradas de forma manual, ou seja, cada operador precisava, a cada parada, pegar a caneta e botar ali por que parou, o horário da parada, quanto tempo levou, e depois a gente pegava toda essa informação, jogava para o Excel, e aí conseguia fazer um breakdown e uma análise das principais paradas para depois conseguir trabalhar em cima de cada uma. Foi necessário começar dessa forma, porque depois, logo na sequência, a gente conseguiu implementar uma coleta de dados de forma automática, onde a gente consegue, em tempo real, saber como está funcionando cada máquina, ou seja, quando o quadrinho está vermelho, é sinal que a máquina está parada, ela mostra como é que está a performance. Então, cada supervisor, coordenador, eu, gerente, na minha mesa, consigo abrir o programa e saber se tem alguma máquina parada e direcionar recurso para essa atividade. Com base nesse programa, a gente consegue estratificar, basicamente, quais são as principais paradas por cada equipamento. Isso é fundamental para que a gente tenha agilidade para a tomada de decisão. Então, a gente coleta os dados do dia anterior, da noite anterior, seja de qual for o turno, e consegue, através dessa análise, saber o que está impactando em cada máquina e quais as ações precisam ser feitas para a gente ter uma performance melhor em cada equipamento. Aqui mostra exatamente como eu falei, é um breakdown, um pareto das principais paradas, o que está acontecendo em cada máquina, quanto por cento representa cada tipo de parada. Isso aqui é o norte para que o supervisor consiga pegar sua equipe, trabalhar com dados e direcionar recursos para minimizar as perdas. Em cima disso é gerado um plano de ação, como eu falei, então fica fácil da gente conseguir saber o responsável por cada atividade e não perder isso de controle, porque é muita demanda, cada turno, imagina que cada turno existem 7 máquinas funcionando, se a gente não tem um controle eficaz em cima do plano de ação, a gente não consegue medir os ganhos. Com base nisso, nós criamos um padrão, ou seja, para cada ação, alguma proposta de melhoria, nós criamos um formulário padrão, onde nós vamos colocar qual é o investimento que a gente precisa, qual é o escopo daquela melhoria, né, que a gente está trabalhando, qual é a proposta que tem de ideia de atividade, um responsável, data, e como é que a gente está fazendo isso. Então, a gente tem aqui exemplos de como monitorar, basicamente, as ações que são levantadas dentro do pilar do MF. Então, nós temos um exemplo aqui de automação em abastecimento de óleo. Nós temos aqui um exemplo para melhorar o tempo de abastecimento e redução do tempo de setup, que antes era feito de uma forma e depois começou a aparecer que o tempo de setup estava muito demorado. A gente
começou a propor algumas ações para otimizar esse tempo, controlar o pilar, controlar a não qualidade através do Mi3, que é um dos componentes que formam o IROG, também propostas para a gente ter essa atividade um pouquinho mais rápido. Nós começamos a monitorar isso de forma mais efetiva em 2018, nós tínhamos um OE aí acumulado geral em torno de 59%, passamos para 2019 com 62%, e durante o ano de 2020 agora, dando mais intensidade e tentando ter mais assertividade nas ações, nós estamos já performando em torno de 78%. O que isso representa financeiramente? Mostro para vocês aqui na frente, porque eu vou transformar esses ganhos de IROG em dinheiro no bolso. Aqui alguns resultados de padronização que nós tínhamos antes da implementação do TPM, parte de ferramental, os equipamentos dentro da oficina de manutenção, era difícil e demorado para achar as ferramentas no ponto certo, então tudo isso hoje já está numa condição muito mais aceitável. Nós implementando lições de um ponto para que tudo seja feito de forma de padrão, independente da pessoa, a gente consegue ter um tempo de resposta, localização de material, itens de estoque de uma forma mais organizada. Resultado das oficinas, nós eliminamos todos os estoques intermediários, as ferramentas de acesso rápido, kits de manutenção para fazer a preventiva e a organização das ordens de serviço de uma forma muito mais estruturada. E aqui eu mostro para vocês o nosso maior ganho, que é quando a gente começou a levar o IROG numa condição mais assertiva. Nós saímos de 59% de 2018 para 2019, nós tivemos aqui um retorno, um ganho de quase R$100 mil em função desse apenas 3% de melhoria que nós tivemos no IROG. Quando a gente compara já agora o ano de 2020, comparado com 19, que nós estamos performando perto de 78%, se nós mantivermos esse percentual até o final do ano, nós temos uma estimativa aí de ter um retorno de R$500 mil em relação ao que a gente teve o ano passado, atingindo aí, melhorando basicamente 16% com o IROG. Então, fica claro aqui que a importância de ter essa análise de IROG, de estar com o time envolvido, time comprometido e ter ações robustas para que a gente consiga aí a cada turno, a cada dia da semana, tá tendo uma performance melhor em relação ao IROG, a gente pode transformar esse percentual em ganhos, que é o que a companhia nos exige. Resultados qualitativos, nós tivemos aqui uma cultura de TPM disseminada no chão de fábrica, o engajamento dos operadores, confiabilidade dos equipamentos, que é muito importante, uma gestão de ativos melhor, o time está motivado com sentimento de propriedade, e a gente está trabalhando apenas com os 4 pilares. Lições aprendidas, a gente precisa ter e teve o engajamento da diretoria, isso desde o início, sempre foi patrocinado pela nossa diretoria, junto com a Produtari, fomentando isso. Participação do comitê é fundamental, tem que estar junto, tem que estar entendendo o que está acontecendo. Medir os ganhos, é uma coisa que a Produtari sempre nos busca, porque isso aqui justifica o investimento que a gente está fazendo junto com a consultoria, é importante ter isso. É importante aceitar também, a gente tem fala um termo que ninguém gosta de ouvir que a gente tem um filho feio, né? Então a gente tem que se desarmar e ouvir a consultoria naquilo que está errado, ter maturidade para resolver, porque é a partir daí que a gente começa a crescer. Celebrar as conquistas e a gente começa agora a expandir o TPM para os demais equipamentos para conseguir também ter esses ganhos em larga escala. Pessoal, da minha parte é isso, foi um pouquinho corrido, mas espero que tenha ficado claro aí qual é a metodologia que a gente está usando aqui na planta de Manaus, basicamente com os 4 pilares do TPM desde 2018 e os resultados que a gente vem atingindo aí durante esse período. Muito bem, Luciano.